Roupa é um gatilho de autoridade, que o Elasier fala aqui. Sim, sim. Gatilho mental. É muito importante os gatilhos mentais. Gatilho mental é aquela informação que já está registrada no seu inconsciente e que, diante de situações, de uma imagem, de uma frase, de uma palavra, esse gatilho é acionado e você tem reações automáticas diante dele. Ou seja, o gatilho mental leva você a ter reações sem que você pense. Sim. É algo que é bom quando o profissional é honesto, direito, que é o melhor para a pessoa. Mas pode ser algo ruim para quem está lá do outro lado, se essa pessoa ela não está com boa fé, não está com boas intenções, e se ela tem essa técnica desenvolvida de gatilhos mentais, e isso muitos vendedores utilizam, e Sim. fazendo com que as pessoas comprem coisas que não querem, e depois elas se arrependem, mas foram levadas através de gatilhos mentais a ter reações. Né? Então, e aí é a manipulação que é aplicada nesse momento. Exatamente. É aquela coisa, é a faca de dois gumes. Ela corta de um lado e pode cortar do outro. Sim. Então, se você é um profissional e você está buscando, de fato, contribuir com o seu cliente, o seu paciente, você quer favorecer o seu paciente, o seu cliente, então você vai utilizar essas ferramentas para beneficiar, para convencê-la, para persuadir, não para manipular. Perfeito, perfeito. Jetson, eu quero fazer uma colocação que eu quero que você ajude a ampliar a visão da nossa categoria da odontologia, dos dentistas que estão participando dessa sua aula que você está dando aqui. Na odontologia, na clínica odontológica, no consultório odontológico, como todo e qualquer negócio, também tem os pacientes com comportamentos muito temperamentais, né, com comportamentos difíceis, vamos utilizar essa frase assim. E nesse momento, como é que se faz uma comunicação equilibrada com esse tipo de paciente que tem esse tipo de comportamento difícil? Um dos aspectos da comunicação é você conhecer o seu interlocutor. Quanto mais você conhece aquela pessoa com quem você está comunicando, você vai saber como lidar com essa situação. Então, de imediato, no primeiro momento, você está conhecendo aquela pessoa naquele dia, é um paciente que você não teve outros momentos de conversação com ele, e você já percebe que é aquela pessoa mais difícil, mais rude, procure ouvir mais. Procure ouvir mais, para conhecer um pouco da situação dele. E procure, aí é onde entra o rapport. Né? Sim. Rapport é quando você se coloca no lugar da pessoa. Tá? Rapport é você se colocar no lugar dela, é a empatia. A melhor palavra para a gente traduzir o que é rapport na nossa língua portuguesa seria empatia, você se colocar no lugar do outro. Né? Então, aquela pessoa, ela é daquele jeito porque coisas aconteceram na vida dessa pessoa que forjaram ela daquela maneira. Né? Então, é conversar, procurar entender essa pessoa um pouco, para que essa pessoa possa confiar em você. Quanto mais essa pessoa confia em você, mais ela vai relaxar e mais ela vai se abrir ainda mais com você. E uma coisa muito interessante da comunicação é que, muitas vezes, a nossa comunicação não é de falar, a nossa comunicação é só de ouvir. A pessoa, muitas vezes, precisa apenas que você a escute. Sabe? Quando você escuta aquela pessoa, aí você vai ter elementos para poder conversar com ela, falando na área específica que ela precisa. Porque se você fala e não deixa a pessoa se expressar, você vai estar falando e tocando em áreas que não vai tocar naquela pessoa, porque você não está falando de algo que é de interesse dela. Sim. Então a gente precisa escutar aquela pessoa, né? Fazendo perguntas, e aí, seu fulano, como é que o senhor está? Está tudo bem? O senhor é daqui mesmo? De onde o senhor é? Aquela coisa de conversa de camarada. Que um dos aspectos dos 90 segundos para você convencer alguém de que você é a pessoa certa para ela estar,
é você tratar essa pessoa como se você já a conhecesse há muito tempo. É um dos Ela tem que se sentir incluída, né? Ela tem que se sentir parte do teu time, parte da tua equipe, né? Isso. Ela Quando você trata essa pessoa como se você já a conhecesse, você está se comunicando com o inconsciente dela. Essa pessoa, o inconsciente dela vai começar a despertar emoções naquela pessoa de que, poxa, que cara legal, poxa, que gente boa. Cara, eu não sei por quê. Todos nós já tivemos essa sensação com muita gente, que a gente diz assim, poxa, eu não sei por quê, mas parece que eu conheço esse profissional, essa pessoa há muitos anos. É verdade. Que eu conversei com essa pessoa, mas parece que eu já conheço há muito tempo. É verdade. Porque a pessoa nos tratou de uma maneira aquecida, né? Agradável. Então, quando a gente age com as pessoas dessa forma, sem muita formalidade, sem ser austero, aquela coisa muito seca, isso distancia, isso cria um muro, isso cria uma barreira. E a gente precisa. A gente tende a gostar dos semelhantes. Exatamente, exatamente. E para que isso aconteça, nada melhor do que eu tratar aquela pessoa como se eu já a conhecesse há muito tempo. Então, quando eu trato dessa maneira, é fácil a gente conquistar aquela pessoa para o nosso lado, trazê-la para o nosso lado. Então, sobre as pessoas difíceis, procure ouvir mais, procure escutar um pouco mais aquela pessoa e fazendo algumas perguntas para que essa pessoa possa ir revelando por que ela está daquele jeito, chegou ali carrancuda, chateada, ou se ela é daquela maneira mesmo, porque tem pessoas que têm uma característica austera. Tem pessoas que, por natureza, ela é daquela forma muito fechada, e não é porque ela está chateada, não é porque ela está com algum problema, não, é a característica dela. Mas tem outros que chegam no consultório com um comportamento meio que agressivo, meio que fechado, às vezes até pela própria situação, ou está tenso, porque entra aquilo que a gente falou no início, o medo, né? De estar ali e vai sentar na cadeira do dentista. Então, e pode ser um comportamento de defesa, né? Pode ser um comportamento de defesa, de proteção, de autoproteção. Isso, né? Isso. E é verdade. A pessoa levanta um escudo, né? Para que ela se proteja porque ela está receosa, está com medo. Mas quando ela percebe que ela está diante de um amigo, de alguém que quer o bem dela, de um cara que é gente boa, de uma mulher, de um profissional que, poxa, é legal, né? Tá conversando, tá batendo papo, então ela vai baixando os escudos. Baixando os escudos e aí vai ficando mais fácil essa comunicação e essa interação paciente e profissional. É verdade. Nessa questão de ouvir, Jetson, eu quero fazer duas colocações dentro da nossa odontologia para os colegas dentistas que estão aqui na sala. Nós, da odontologia, às vezes o nosso consultório odontológico se transforma num divã. Tá? Às vezes o paciente chega lá e começa a fazer uma sessão de terapia lá. E aí, nesse momento, o que ele quer é só que você ouça. Só. Nesse momento, né? E aí entra a sabedoria de saber equilibrar e saber satisfazer o paciente e fazer interações pontuais se for necessária, né? O outro ponto é quando você faz a sua consulta inicial e você precisa ouvir a queixa do paciente. Você visualizou tecnicamente a necessidade dele, mas você precisa ouvir o que incomoda mais numa sequência de tratamentos que precisam ser realizados, o que deixa ele mais insatisfeito, qual foi a razão principal que fez com que ele buscasse o seu consultório para fazer uma consulta odontológica. Então, esse é o momento inteligente de ouvir, né? Então, isso ajuda a sua venda como um todo. Isso é verdade. E quando você demonstra para ele que você entende essa dor, essa preocupação que ele está tendo por ele ter ido ali, e você valoriza aquilo, você depois pode mostrar para ele os outros
ou as outras áreas que também precisam ser trabalhadas, que ele não sabe ainda, mas que você, ao examinar, você vai mostrar para ele, e aí você vai mostrar, então, que é muito importante aquilo que ele identificou e que existem outras áreas também que ele precisa avaliar junto com você e saber que, em algum momento, aquilo também vai precisar ser tratado. Então, quando você... E aí, como você ouviu atentamente a primeira queixa dele, aí entra o gatilho da reciprocidade. Isso. Né, Jéssica? O gatilho da reciprocidade. Então, ele vai dar um crédito maior para você, para te ouvir, para buscar entender o que você está falando tecnicamente daquele outro lado, daquele outro assunto, além daquilo que ele foi buscar no seu consultório odontológico. Correto. Exatamente isso. Exatamente isso. E interessante que você pode perceber, né, nossos amigos que estão aí nos acompanhando, que a comunicação é uma construção, né? São alguns elementos que a gente vai unindo para a gente ter depois um conjunto que traz um resultado bacana. É sugerido, inclusive, que esses elementos, eles inicialmente sejam adotados, que o profissional tenha isso na agenda dele e ele diariamente ele leia aquele passo a passo de uma boa comunicação com o meu cliente. Porque se ainda não é natural para a pessoa, ela não vai lembrar desse passo a passo. Ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez. Porque a repetição fixa uma ideia e a torna natural. Então, se eu ainda não repetir o suficiente para fixar aquela ideia ou aquelas informações, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. Então, é muito importante que a pessoa anote na agenda dela, no papel, e diariamente ela vá relembrando os passo a passo para o convencimento, a persuasão e uma boa comunicação com o seu cliente, com o seu paciente. Perfeito. Eu fiz isso durante muito tempo, porque eu palestro já há mais de 20 anos. E hoje é muito natural, né, eu fazer palestra para milhares de pessoas. Mas no início não era. No início não era. Então, o que eu fazia? Eu anotava num papel, depois que o celular chegou, eu coloquei no celular e eu já tinha ali, antes do horário da minha apresentação ou da minha palestra, eu ia ali e lia os elementos e o passo a passo de como eu deveria me comportar, a maneira que eu deveria fazer a minha apresentação e os pontos principais de uma boa comunicação. Eu reli aquilo. Um roteiro, né, Jéssica? Para que eu não me esquecesse daqueles pontos. Até que desceu para o inconsciente. Eu reli tantas vezes que aquilo foi fixando na minha mente, no inconsciente. Então, hoje eu sei de cor e já faço sem pensar, porque eu li várias vezes, reli. Pronto, desce para o inconsciente, acabou, você já faz que você nem pensa mais. Então, Jetson, em cima do que você está falando aí, eu sempre tive o hábito no consultório odontológico de justamente fazer o rapport, né, da identificação dos nossos pacientes aqui, da seguinte forma, por exemplo, uma paciente, ela estava gestante, né, ela estava no 4º mês, no 5º mês de gestação, e fazendo um atendimento conosco na parte de ortodontia, de aparelho ortodôntico. Então, eu desenvolvi uma conversa com ela, se já sabia o sexo do bebê, qual seria o nome do bebê, de repente, o meu bebê vai se chamar André e vai chegar em setembro. Quando ela saía, eu anotava na ficha clínica, o André vai nascer em julho de tal ano. A partir daquele momento, cada vez que ela chegava, a primeira coisa que eu perguntava, como é que está o André? Amigo. Nossa. Amigo. Imagina. Amigo, eu não esqueci nunca mais. Hã? Exatamente. Olha, isso é tremendo, isso é fantástico, viu? Fantástico. Pois é, isso é muito importante. Como por exemplo, né, uma pessoa chegou num daqueles momentos de divã,
falando da mãe dela, que a mãe dela estava doente, que, sei lá, que tinha tido Covid, ou que estava internado por outro processo tal. Como é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Isabel, ela já tem 73 anos, tal. Quando ela saiu, eu anotava novamente, sabe? E aí, o que que acontecia? Na próxima consulta, de como é que tá a dona Isabel? Melhorou? Já tá bem? Como é que tá? Ah, irmão, acabou, velho. Então é assim que se conquista, sabe? Exatamente. Com esses detalhes, procurando saber das pessoas que o seu paciente mais ama, né? A família, pai, mãe, esposo, filho. Então isso é muito importante e é muito simples você, dentista, fazer isso. Quando o paciente sai, você anota esses detalhes que eu acabei de falar na ficha clínica dele e antes de chamar a ele no próximo mês para fazer a próxima consulta, você vai dar uma olhadinha lá, já vai chamá-lo ou chamá-la na recepção e quando ela chegar até você, você já pergunta sobre o filho, sobre o esposo, a esposa, sobre a mãe, como é que tá, se está bem de saúde e tudo mais. Isso estreita o laço, olha, incrível. Demais. Incrível. É um detalhe que vai fazer total diferença entre esse profissional e aquele cliente. Olha, você não imagina como isso tem um impacto psicológico na vida das pessoas. É só a gente se colocar no lugar daquela pessoa. Imagina você ir num lugar e você vai ser atendido por alguém que você admira, que você sabe que é uma autoridade em alguma área, e de repente essa pessoa falar o seu nome e perguntar para você sobre um aspecto que você conversou com ela há um tempo atrás, e você diz, como é que essa pessoa lembra disso? Pronto. A admiração vai aumentar muito, sabe? Muito. Vai aumentar muito. E essa identificação, ela é uma cola, sabe? É uma cola, faz com que a pessoa queira estar sempre conectado com você. E aí, no quesito profissional, essa pessoa não vai pensar em nenhum outro profissional na hora que ela precisar daquela área. O inconsciente dela vai dizer quem é o cara, quem é a pessoa que tem que me atender. Lógico, é o doutor João, é a doutora Camila. Por quê? Porque é uma identificação. Perfeito. Ficou gravado no inconsciente. Lembra que eu falei que as 3 coisas que fazem com que a gente grave informação é emoção forte, trauma ou repetição. E, João, isso que você fez aí, esse exemplo que você deu, é emoção forte. Você falar, perguntar para uma mãe como vai o filho e falar o nome desse filho, meu amigo, isso gera emoção forte. Muito forte. Então, muito essa forte. pessoa vai fixar no inconsciente dela a informação a respeito desse profissional, do João, da Cláudia, da Poliana, que, nossa, essa pessoa é fantástica, é extraordinária. Ela se importa comigo, né? Ela demonstrou isso, ela gravou o meu nome, ela gravou o nome do meu filho. Então, isso é muito poderoso. Isso é muito forte. Isso tem que ser realmente pontuado. Agora, uma coisa importante, João, é como eu falei, se a gente não faz isso, ainda não é sistemático para a gente. Não é natural. Então, é um detalhe pequeno, mas que eu sugiro para você que está aqui com a gente, coloca agora no papel, para você começar a fazer isso a partir de amanhã. Sim. Né? Porque como uma outra natural, coisa, gente, não lembrar amanhã disso que a gente está falando. Verdade. Uma outra coisa, Jetson, que eu já faço isso há mais de 20 anos na minha clínica odontológica, o paciente que é atendido hoje, ele amanhã, a partir das 9 horas da manhã, ele recebe uma ligação, ou minha, ou de alguém da minha equipe, para saber como é que ele está, qual é o nível de satisfação dele, se por acaso ele fez algum procedimento cirúrgico, se ele está tomando a medicação que foi prescrita pelo dentista, e deixando a nossa clínica à disposição dele para qualquer dúvida que ele tiver. Isso é um diferencial muito grande, porque sabe quantas clínicas e consultórios odontológicos e consultórios médicos fazem isso? Menos de 3%, acredite.
É verdade. É Menos interessante de que 3%. Nas minhas anotações eu tinha colocado justamente para pontuar isso, por saber que a grande maioria não faz isso. Não Sabe? faz. O Não faz. pós-venda. O pós-venda, perfeito. O Perfeito. pós-venda. A maioria dos dentistas não faz isso, não fazem isso. Então, quem faz se diferencia. Jetson, em janeiro do ano passado, antes da pandemia, eu liguei no dia de aniversário de uma senhora que tinha, que é nossa paciente ainda, tinha feito uma prótese e tal, e eu liguei no dia do aniversário. Eu fiz questão de ligar, que é uma senhora adorável, amável. Jetson, foi uma coisa tão emocionante, tão maravilhosa essa ligação, que eu não esperava que ia ter o desfecho que teve. Tá? Eu liguei para parabenizá-la, tal. Ela começou a chorar copiosamente do outro lado, dizendo que eu tinha sido a primeira pessoa a lembrar do aniversário dela naquele dia. Já eram umas 9h pouca da manhã. E ela chorou, nossa, me agradeceu tanto, sabe? No outro dia foi no consultório só para me dar um abraço. Então, para você ver que pequenas atitudes têm um efeito emocional gigante, talvez maior do que você possa imaginar. Com toda certeza. Aí eu vou pontuar de novo. Para essa senhora, meu amigo, você se tornou, não é mais o dentista, o profissional João, é o amigo João. Entendeu? Verdade. Você já está numa outra categoria para ela. É mais do que um profissional. É o doutor João, meu amigo. Ele ligou para mim. Você tocou no coração que ela se emocionou. Se ela se emocionou a ponto de chorar, lembre que a fixação, uma das formas de fixar uma ideia é emoção forte. Então, saiba que no inconsciente dessa senhora, o profissional João está ali eternizado. Ficou fixado no interior dela. Porque você gerou uma emoção boa, uma emoção positiva para ela. Então, são coisas que uma simples ligação, mas que fez toda a diferença. A gente tem um hábito também na nossa clínica odontológica, e eu difundo bastante isso no nosso treinamento. Alguns profissionais, sabe? Tem o dia do advogado, o dia do engenheiro, o dia do arquiteto, o dia do médico. É importante, nós já fazemos isso no consultório há mais de 20 anos. Ligar para essa pessoa, olha, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo profissional que você é, tal, exaltando a pessoa naquele dia que é comemorado o dia da profissão dele. Então, assim, são alguns detalhes que não têm muito custo, sabe? É muito mais de atitude do que custo monetário. E eu sempre costumo falar nos nossos treinamentos também, Jetson, que é o seguinte, que um paciente que chega no seu consultório e na sua clínica odontológica, você precisa ter a sabedoria de enxergar por trás daquele paciente, no mínimo, 20 pessoas. Quem são essas pessoas? Pai, mãe, irmão, filho, tio, sobrinho, vizinho, amigo de trabalho, colega do baba, 20 pessoas no mínimo. Então, você transformando aquele paciente, a partir daquele momento, você transformando aquele paciente em fã, imagina o que ele vai falar quando falarem alguma coisa de odontologia na mesa do bar. Exatamente. No almoço de domingo na casa dele, né? Na casa da mãe. Né? Imagina se o tio liga e fala, poxa, eu tô com uma dor de dente, um dente que está incomodando. Ele vai falar de quem, irmão? Vai falar daquele profissional que ligou no dia do aniversário e fez chorar. Verdade. É isso que a gente faz há mais de 20 anos e é isso que a gente divulga muito no nosso curso. E graças a Deus tem muitos colegas, Jetson, no nosso curso, sim, mudando o paradigma, sabe? A visão da odontologia, indo na odontologia muito além do que a parte técnica, né? Que a faculdade nos ensina. Então, hoje precisa ser uma odontologia muito mais humanizada, que saiba se comunicar muito bem. Por isso que eu convidei esse gigante aqui, Jetson Araújo, para dar essa aula para a gente aqui sobre comunicação. E isso é fundamental
Hoje, o mundo dos negócios, o mundo business, está muito mais do que a sua capacidade técnica. É capacidade de network, de relacionamento, não é isso, gente? É verdade. E lembrando que 100% dos clientes são pessoas. 100% das pessoas que trabalham com o profissional são pessoas. Ou seja, quem não entende de pessoas não entende de odontologia. Porque é verdade. Odontologia é para servir as pessoas. Então, é verdade. Eu entendo de pessoas, aí sim, aquilo que eu faço vai trazer para a minha vida um resultado extraordinário. Mas se eu não entendo de pessoas, não adianta eu ser especialista na técnica apenas. Porque as pessoas, elas querem muito mais do que a técnica. Ela quer estar com pessoas, ela quer se sentir abraçada, ela quer se sentir valorizada, reconhecida como pessoa. Então, quando você entende isso, você vai conquistando seus clientes e dia após dia, mês após mês, você vai aumentando cada vez mais a sua carteira de pacientes e clientes. É como você falou, cada cliente tem por trás dele uma multidão. Cada pessoa tem por trás dele uma multidão. E se ele fala bem de você, isso se duplica, se multiplica. Agora, uma coisa é importante eu pontuar também. Nós falamos naturalmente das coisas que a gente gosta. Mas se a gente não gosta, a gente fala mais, viu, João? Sim, verdade. Fala mais quando ele não gosta do que quando ele gosta. Verdade. Então, um ponto que eu destaco muito no nosso treinamento é o seguinte: muitas pessoas hoje falam dentro da odontologia, né? Muitas pessoas falam da importância de captação de cada vez mais paciente para o seu consultório odontológico. Beleza, concordo plenamente. Só que tem que se ficar antenado na responsabilidade de você e do seu consultório estar preparado para recepcionar essas pessoas que você foi buscar, ou nas redes sociais, ou qualquer outro meio de captação de paciente. Então, é importante que você tenha a responsabilidade de que é um convite que você faz. Quando você convida uma pessoa para a tua casa, você deixa a sua casa muito bem apresentável e que aquela pessoa se sinta bem na sua casa. É o mesmo convite que você faz para o seu consultório, para a sua clínica odontológica. Você precisa deixar a sua clínica ou consultório odontológico apto para receber aquela pessoa e você precisa estar preparado tecnicamente para dar o melhor trabalho da odontologia. Ser bom na odontologia é a sua obrigação, como você ser bom em qualquer coisa que você desempenhe como profissão. Né? Então, só que você precisa oferecer o algo mais, andar o quilômetro extra. É, né? Por aí, é exatamente isso. E esses detalhes fazem toda a diferença no resultado final. Então, é muito importante que o profissional ele esteja atento a esse diferencial, porque isso vai trazer um resultado grandioso para a sua vida profissional. E também para a sua vida pessoal. Eu tenho certeza que a gratificação que você teve nessa ligação que você fez para essa senhora, você perceber a alegria que você produziu nela, trouxe para você um benefício. Nossa, o teu dia foi diferente. Né? Imagina o quanto ela comentou no almoço ou no jantar que os filhos fizeram para ela, o quanto ela comentou dessa ligação para a família dela. Não, né? E você... E a satisfação que você teve. Não teve preço. Não teve preço. Foi aquilo, né? Um momento mágico, que aquilo ali foi um momento mágico que você produziu para aquela pessoa. Um momento mágico. Proporcionado uma experiência única para ela. Né? Proporcionando essa experiência. E nesse quesito da comunicação dentro de um consultório odontológico, Jetson, ele começa a partir do momento que o paciente liga para o seu consultório odontológico desejando alguma informação ou manda uma mensagem no WhatsApp. Por isso, da importância de você treinar o teu time, a tua equipe, a tua recepcionista, a tua secretária, para que faça essa comunicação de altíssimo nível. Porque naquele momento, se o paciente ele é bem atendido, ele recebe uma comunicação ideal, aquilo determina se ele vai continuar o caminho da consulta odontológica para te conhecer como dentista,
né? Você que fez curso de especialização, curso de mestrado, doutorado, tecnicamente está o bam, 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 só que a tua secretária tem um papel fundamental na comunicação, e para que ela tenha essa comunicação, eu sempre falo, o dentista precisa puxar a autorresponsabilidade e treinar para que ela faça da melhor forma. A partir do momento que disser alô no telefone, né, Jetson? Perfeito. Você pontuou aí um aspecto que é fundamental, porque é uma equipe. Tá? É uma equipe. Não adianta o profissional, o dentista, ser essa pessoa fantástica se ele não tem uma equipe que também fortaleça isso. Então, Perfeito. É importante que a equipe seja treinada. E no quesito telefone, lembra que comunicação, 7% são as palavras, 38% flexão de voz, 55% é o corpo de uma maneira geral. Quando a pessoa vai fazer um contato por telefone, ali não tem o corpo, que não está sendo visto, e não tem... o que tem? Tem as palavras e tem a inflexão de voz. Sim. Então, para falar ao telefone, tem que ter uma inflexão de voz de felicidade, de satisfação, de alegria por estar se comunicando com aquele... Expressar o sorriso nas palavras, né, gente? E a gente percebe isso, né? A gente sabe quando a gente está conversando com alguém e pela forma como está sendo falado ou como as palavras estão sendo verbalizadas, a gente sabe se a pessoa está feliz, se ela está séria, se ela está preocupada. Pela inflexão de voz, a gente conhece, né? Então, é importante treinar as pessoas que estão conosco e a gente também. Isso é um treino que a gente deve fazer diariamente ao telefone. Então, é inflexionar a voz. Se eu estou falando com alguém e quero que essa pessoa perceba que eu estou alegre, coloque um sorriso na voz. Mas, Jéssica, como é que eu coloco um sorriso na voz? Sorria enquanto você está falando. Quando você está sorrindo enquanto você está falando, automaticamente vai obrigar o teu organismo a ter uma inflexão de voz de alegria. Por quê? Porque tem que ter concordância do corpo, né? O físico, com o sentimento. E isso já é comprovado pela ciência, que o nosso corpo, a postura corporal, leva o nosso cérebro a produzir a química correspondente àquela postura. Então, se eu estou com uma postura vencedora, de alegria, mesmo que eu não esteja com essa química naquele momento, quando eu me posiciono dessa forma, o meu cérebro vai fazer com que o meu organismo produza a química para ter aquele sentimento que corresponda com aquela reação física. Então, o cérebro agora identifica o sorriso no corpo e começa a gerar uma química para que essa química seja uma química de alegria. Então, é algo que a gente pode fazer. Inclusive, é um dos temas que eu vou estar falando amanhã, na live que eu vou produzir amanhã, que é ancoragem emocional. Ótimo, excelente. Ancoragem emocional é como você traz para a sua mente consciente o sentimento que você quer. Então, existe uma técnica, essa é uma delas, né? De você gerar, você produzir algo que você não está percebendo no seu organismo aquilo, mas a sua postura corporal, ela vai fazer com que o teu cérebro comece a produzir uma química, porque tudo no nosso corpo é química. Toda reação, emoção, sentimento é química. Então, quando eu tenho uma postura corporal, a minha mente vai fazer com que o corpo gere a química correspondente. Da mesma forma que o pensamento gera sentimentos, a postura corporal também leva a mente a gerar aquele sentimento, aquela química. Então, falar sorrindo, falar com um sorriso no rosto, a pessoa do outro lado vai perceber isso, que você está feliz em falar com ela. Olha, o doutor Fábio Lima aqui, que alegria ver isso, doutor Fábio. Ele fala que aplica isso todos os dias. Parabéns, meu amigo, você está no caminho certíssimo. E acredite, você, infelizmente, é uma exceção maravilhosa de toda essa regra. Parabéns que você tá no caminho muito certo. Eu sempre falo o seguinte, apesar da gente estar vivendo esse momento
de proteção, de máscara, e precisa acontecer assim, mas ainda assim as pessoas sabem se você está sorrindo pela expressão do seu olho. Né? Isso aí. A expressão do seu olho. Né? Então, tá no consultório odontológico, tá de máscara, tudo bem, e tem que estar de máscara em todos os lugares. Saiu de casa, tem que estar de máscara, sim. Mas o seu sorriso, ele é expressado pelo seu olho. Né? Olha aqui, Jet, só disse que aprendeu isso com você. Com o Fábio Lima. Aprendeu isso com você. O Fábio Lima aí realmente já tem uma caminhada aí que ele tem trabalhado junto aí com a gente e tem se beneficiado, né, de princípios, que isso é muito importante. Isso é muito importante. É isso mesmo. É isso mesmo. Jetson, e assim, Jetson, eu não sei se tem alguma relação disso, mas a gente nota que muitas pessoas, quando ela conversa com uma outra pessoa, ela muitas das vezes ela não fixa o olhar dela nesse outro interlocutor. Né? Geralmente ele desvia esse olhar para um local próximo da pessoa, mas não fixa na pessoa. Tem alguma relação disso aí com a comunicação? Resquício de timidez? Por que acontece esse tipo de comportamento, gente? É verdade. Isso pode ser timidez ou pode ser também pela falta dessa prática. Porque quando a gente aprende que o olhar é que determina a convicção. O sorriso determina a simpatia. A boca determina a simpatia e os olhos determinam a convicção. Quando você conversa com alguém olhando para essa pessoa, isso revela que você está seguro do que você está falando. Quando a pessoa foge o olhar, pode ser um aspecto de timidez, pode demonstrar desinteresse pela conversa, tá? E pode demonstrar falta de convicção naquilo que está falando. Então, são vários aspectos. Porém, se eu aprendo que quando eu estou conversando com alguém, não existe outro momento a não ser aquele. Não tem ninguém mais importante a não ser aquela pessoa que está diante de mim. Então, eu preciso fixar na minha conversação meu olhar naquela pessoa. Faz parte também do livro desse autor, que é um PhD em psicologia, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Que é o olhar. Tá? O olhar. Quando você vai conversar com alguém, você precisa conversar olhando nos olhos dessa pessoa. Isso traz convicção. A pessoa percebe que você está seguro a respeito do que você fala. Agora, se a pessoa está falando, olhando para os lados, olhando para baixo, isso demonstra que a pessoa está insegura, que ela não tem tanta convicção a respeito do que ela está falando. Tá? E aí existem outros aspectos na direção do olhar. Se você está olhando para a direita, simboliza uma coisa. Se está olhando para a esquerda e para cima, representa outra coisa. Mas, de uma forma geral, para as pessoas que estão conversando com a gente, a única coisa que para ela interessa é: ele está me dando atenção ou está distraído? Ele está seguro do que está falando ou ele está inseguro? Se eu falo com alguém e estou olhando para baixo, eu revelo insegurança. Se eu falo com alguém e estou olhando para os lados, revela desinteresse. Mas se eu estou falando com alguém e estou olhando para essa pessoa, eu estou demonstrando interesse e estou demonstrando que eu estou convicto naquilo que eu estou falando. Porque pode ser visto no olhar. Se eu tenho convicção, se eu tenho conhecimento de causa do que eu estou falando, pelo olhar. Agora, se a pessoa é tímida, entra esse aspecto. A pessoa pode ser um bom profissional, ela sabe o que ela está falando, mas por ser tímida, ela pode não querer fixar o olhar, ela desvia muito o olhar porque ela tem timidez de olhar para aquela pessoa, fica meio sem graça. Aí entra o aspecto de treinar. Eu tenho que ter consciência de que para outra pessoa eu estou comunicando. Como eu falei, comunicação começa antes de verbalização. Então, se eu estou olhando para baixo, eu já estou comunicando algo.
Se eu estou olhando para os lados, Sim. eu estou comunicando algo. Mas se eu estou olhando para aquela pessoa, eu também estou comunicando algo. Então, se eu sou tímido, se eu tenho essa característica ainda de timidez, isso pode ser vencido, isso pode ser melhorado. Como? Através da conscientização. Olha, não existe nada mais poderoso do que uma mente consciente. Quando você tem Perfeito. consciência de quem você é, da sua posição atual, do que você precisa melhorar, a tua vida começa a melhorar porque você está consciente. Então, se eu tenho consciência de que eu tenho um estilo mais tímido, né? Eu sou uma pessoa que tem uma forma, uma maneira mais tímida, ok, não tem nada de errado nisso. Porém, eu tenho que entender que profissionalmente isso pode me prejudicar. Então, Sim. se eu posso melhorar, mesmo tendo essa característica, eu vou melhorar. Né? Eu vou melhorar. É um desafio que precisa ser superado, né? Exatamente. E mais uma dica. Exatamente. E mais uma dica aí para os dentistas que, assim, no momento de um fechamento de um orçamento no seu consultório odontológico, você se comunicar com o seu paciente e olhar no olho dele passa uma confiança muito maior. Não é isso, Jetson? Exatamente. Deixa eu botar aqui que o celular deu uma despencada. Ok. Então, essa dica ela é muito importante. Você precisa entender que quando você faz um orçamento no seu consultório odontológico, você precisa se comunicar com o seu paciente e precisa se comunicar olho no olho. Porque isso vai passar uma confiança para ele. Ele vai se sentir extremamente importante com as informações que você está passando para ele. Então, isso é... Jetson está voltando. Vou pegar aqui. Então, se comunicar da melhor forma e olhando no olho, isso é fundamental, passa uma confiança muito grande. Eu estava concluindo o raciocínio, Jetson, sobre a questão da importância no fechamento de um orçamento no consultório, na clínica odontológica, de fazer essa mensagem, fazer essa comunicação olhando no olho que transparece uma confiança maior, né? Sim, exatamente. Isso é muito importante. São aspectos que a gente precisa exercitar. Tá? Essas coisas, se elas não são naturais, porque já existe aquelas pessoas que já têm esse hábito, elas já têm consciência da importância de falar olho no olho. Então, essa pessoa, ela não pensa nem, ela já não precisa mais pensar nisso porque já é natural. Mas para uma grande quantidade de pessoas, isso não é natural ainda. Então, entra naquele aspecto de anotação. Sabe, eu preciso anotar ali, ao conversar com alguém, eu preciso estar olhando nos olhos dessa pessoa para passar convicção, né? Para passar essa confiança. E simpatia tem a ver com a boca. Confiança, convicção tem a ver com os olhos. Então, lembra que é em 90 segundos que a gente pode ganhar uma pessoa ou convencê-la de que nós somos a pessoa certa, o profissional certo, ou não. Então, se em 90 segundos eu tenho essa postura, né, quais são essas só para o pessoal poder anotar, João, quem está anotando, no livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, é claro que o livro ele vai aprofundar cada elemento desse, mas são os seguintes elementos. Postura, atitude, perdão, que envolve a postura, né? Atitude, roupa, olho ou olhar, sorriso, aperto de mão adequado, apesar de que na pandemia as pessoas não estão apertando a mão. E a última, e vou dizer que provavelmente a mais importante que eu citei durante a nossa conversa. Agir como se você já conhecesse a pessoa há muito tempo. Pronto. Maravilha. Esses 6 elementos fazem com que a pessoa identifique que você é a pessoa certa.
para ela se relacionar, para ela ser um cliente, para ela ser um paciente, para ela ser um amigo. Se em 90 segundos você está treinado, porque tudo é treino, tudo é exercício. Se você está exercitado nessas coisas e em 90 segundos, ao conhecer alguém, você coloca em prática esses elementos, você vai conquistar essa pessoa em 90 segundos e vai convencê-la de que você é a pessoa certa para ela estar contigo. Que maravilha. Ô, Jetson, ontem eu estava assistindo uma palestra do Dr. Laí Ribeiro, uma palestra ao vivo que ele estava fazendo, e ele falou sobre a questão de vendas, né? E ele falou sobre a questão da arte de dar as mãos, né? E hoje está suspenso por conta dessa questão de pandemia, mas ele falou de um contexto geral e que logo, logo, se Deus quiser, vai voltar esse hábito. E ele fala que a história fala o seguinte: você dar as mãos é você sinalizar que você está desarmado, né? Que antigamente todos estavam armados, então se você dava as mãos é que você está desarmado. E ele falou nessa palestra, o doutor Laí Ribeiro falou nessa palestra o seguinte, que em tempos atuais você precisa ser um camaleão de fazer uma interlocução com a outra pessoa. Deixa que, na questão de vendas, deixe que a outra pessoa dê o tom do aperto de mão. Tem pessoas que apertam a mão que quebra algum osso da mão, né? E tem outras pessoas que ele falou que é tipo rabo de peixe, né? Que ele mesmo falou aqui, rabo de peixe. Então, você veja como é que a pessoa vai apertar a sua mão. Se for forte, você responde com uma firmeza. Se for rabo de peixe, cara, seja suave também, né? Porque é importante, né, Jetson, isso? Perfeitamente. Aí a gente volta para aquele aspecto da mensagem do inconsciente. Porque nós fomos, de uma forma geral, ensinados de que quando a gente aperta a mão de alguém, principalmente quem é da área de vendas, você tem que apertar firmemente a mão de uma pessoa para a pessoa sentir que você é uma pessoa firme, né? Uma pessoa segura. Só que, sim, se aquela pessoa ela não tem um aperto de mão dessa maneira, é porque na cabeça dela não é necessário ter um aperto de mão firme para mostrar firmeza. Agora vamos transferir para a questão do dentista. Se o dentista chega para alguém, vai apertar com firmeza e dá aquele aperto de mão seguro, você pode passar para alguém de que você tem uma mão pesada. Perfeito. De maneira perfeito. inconsciente, o cara vai dizer: caramba, esse dentista, na hora de dar uma anestesia, essa anestesia eu vou sentir. Principalmente se o paciente for aquele paciente do rabo de peixe. Pronto, que para ele o suficiente é só encostar e pronto. Entende? Então, verdade. Assim, é muito importante a gente se atentar para esses detalhes que vai comunicar com o inconsciente. É a mesma Sim. coisa daquela enfermeira, do médico, que quando a gente vai tomar a vacina, tem aquela que dá uma vacina, você sente a vacina. Poxa, a gente diz o quê? Caramba, esse enfermeiro tem uma mão pesada. Uhum. Quando a pessoa nos dá uma vacina que a gente não sente, olha só, a gente diz assim, ué, já deu a vacina? Caramba, essa pessoa tem uma mão de fada. Aí, isso aí. Se precisar depois tomar uma vacina, a gente só quer tomar a vacina com aquela pessoa de novo. Porque a forma como ela vacina para a gente é a melhor, né? Então, é tipo isso, mais ou menos, que acontece na questão do aperto de mão. Então, qual é o aperto de mão adequado? O aperto de mão adequado é o aperto de mão do cliente, do paciente. Isso, perfeito. Do jeito que ele der, você responde. Isso. Você toca de acordo, você dança de acordo com a música. Isso. Se ele apertar com firmeza, você bota mais firmeza na tua mão. Porque para esse paciente vai dizer, opa, esse dentista sabe o que faz, ó. Ele sabe manusear bem o instrumento que ele manuseia. Mas se você apertar com força alguém que tem um aperto de mão rabo de peixe, ele já vai pensar diferente. Ele vai falar, caramba, esse dentista deve dar uma anestesia muito pesada, porque
Entende? É. Então, E a interpretação também pode ser ao contrário. Por exemplo, se o dentista tiver um aperto de rabo de peixe e o paciente for firme, diga, esse dentista é fraquinho demais. Exatamente. Ele transfere. Olha como é que a cabeça funciona, né? Nossa mente, é verdade, dessa forma. A nossa cabeça ela faz associação com tudo, o inconsciente. Ele faz associação de dezenas, centenas de coisas em fração de milésimos de segundos. É verdade. Então, é muito importante esses detalhes, né? Então, isso é muito importante. E nesses 6 elementos, né, que a gente vê nesse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, esses 6 elementos são suficientes para você conquistar o seu cliente e fazer com que esse cliente entenda que você é o melhor profissional para ele, que você é a pessoa certa para ele se associar e que, com certeza, ele vai ser muito, muito beneficiado em estar com você. Perfeito. Jetson, que aula linda, meu irmão. Que aula maravilhosa. Gratidão de horas. A gente está aqui há quase 2 horas conversando. E um assunto inesgotável sobre comunicação. E a gente está com um professor aqui. Gratidão, irmão, gratidão. Agora eu queria que você me destacasse, Jetson, assim, se tivesse, se é que é possível, se você tivesse que destacar um ponto mais importante na comunicação, qual seria? A coisa mais importante na comunicação é você saber exatamente o que você quer naquela comunicação. Você tem que estar consciente do que você deseja através daquela comunicação. Porque quando você sabe o que quer, você sabe como elaborar e como se programar para aquele tipo de comunicação. Porque aí, quando eu sei o que eu quero em uma comunicação, eu vou me estruturar para poder ter os elementos certos, né, para poder atingir aquele objetivo. Então, eu tenho que saber o que eu desejo através daquela comunicação. Bom, eu desejo conquistar aquele cliente. Então, para que eu conquiste aquele cliente, o que eu preciso ter, quais os elementos eu preciso ter nessa comunicação? Que vai tudo isso que a gente conversou aqui hoje. A gente pautou muitas coisas, muitos elementos, que se eu quero conquistar aquele cliente, aquela pessoa para ser um cliente, eu vou, então, buscar colocar aqueles elementos nessa comunicação. Então, depende muito do meu objetivo. Então, eu preciso saber o que eu quero. Outra coisa, eu preciso estar consciente de que eu tenho que beneficiar aquela pessoa. Então, o que eu vou comunicar para convencer, para persuadir aquela pessoa de que eu vou beneficiá-la, de que ela vai ter, com certeza, muitos benefícios ao se associar comigo, ao estar perto de mim ou andar junto comigo. Então, os elementos principais é saber o que eu quero, qual o objetivo daquela comunicação e quais os elementos eu preciso utilizar para atingir aquele objetivo e beneficiar aquela pessoa. Porque só é bom, tratando-se de dentista e de paciente, só é bom quando é bom para os dois. Verdade. E hoje, assim, os dentistas precisam, né, ter cada vez mais a confiança, primeiro, do nosso papel social, que é fundamental, né, o papel social do cirurgião dentista, ele é fundamental. E hoje, no mundo moderno, a gente tem que focar muito de que uma das nossas missões é levar melhoramento e elevação de qualidade de vida para o nosso paciente. Nós temos que agregar valor para o nosso paciente. A gente não vai entregar somente uma odontologia. A gente vai entregar muito mais do que odontologia. A gente vai entregar qualidade de vida. A gente vai entregar transformação. A gente vai entregar felicidade para as pessoas, né? Para que ela não possa sentir dor, para que ela possa se sentir bonita, que ela possa se sentir um sorriso de cinema
e a odontologia pode entregar isso e melhorar muito a qualidade de vida dela. Perfeito, perfeito. Ótimo. É isso mesmo. Jetson, meu querido, eu só tenho gratidão para expressar por você, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Foi uma aula fenomenal. Eu sou seu fã há muitos e muitos anos. E para mim, ter você aqui, para nossa audiência aqui de cirurgiões dentistas, e ter dado essa aula, essa explanação maravilhosa e magnífica sobre comunicação, para mim foi um orgulho tremendo e me senti muito, muito, muito prestigiado por você. Muito obrigado, viu, Jetson? Para mim foi uma alegria, eu que agradeço, porque estar com você é aquela coisa de que um vai educando o outro. Eu aprendo muito com você também. Que massa, que massa. Foi muito bom estar aqui com você, a contribuição das pessoas que estão aí na sala também. Sim. Muito obrigado, e é um prazer. E sempre que eu puder contribuir, tenha certeza que eu estou sempre à disposição, querido. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Teremos outros encontros aqui. Quero agradecer a você que participou dessa aula aqui com o Jetson Araújo, pela interação do Fábio, do Elazier, a presença do Carlos Bastos, a presença do João Gabriel, da Nira Macedo, da Gisele. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar outras vezes para a gente começar a falar ainda mais sobre esse assunto, que apesar de quase 2 horas de live, ficou alguma coisa para falar, mas a gente vai continuar, vai ter a parte 2, tá bom? Perfeito. João, um abraço, Jetson. Pois não. Se alguém tiver interesse no assunto de ancoragem, amanhã Sim. eu vou estar falando aqui no Instagram, no meu canal aí, a respeito de Sim. ancoragem emocional. Então vai ser às 19h30, tá? Eu vou estar falando sobre ancoragem emocional, que é um aspecto muito positivo para quem quer aprender a controlar as suas emoções e fazer aflorar a emoção que deseja em momentos específicos. Maravilha. Então estão todos convidados que estão aqui na sala amanhã no Instagram do Jetson Araújo, falar sobre ancoragem emocional. Imperdível. Amanhã, quinta-feira, às 19h30, você está convocado para participar dessa live e eu estarei presente, irmão, lá para aprender cada vez mais. Um abraço, Jetson. Gratidão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.